Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é dia 2 de outubro. Outubro é o mês missionário, mês das missões. E nós queremos colocar o nosso coração aos cuidados de Deus para que Ele nos ajude nessa caminhada de evangelização, nessa caminhada de missão. Peçamos ao longo deste mês a intercessão de Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela que é padroeira das missões, juntamente com São Francisco Xavier, nesse mês também que é dedicado à nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida. Temos grandes e fortes padroeiros, que nós possamos nos colocar na sua presença e assim não perdermos o rumo, mas construirmos o reino de Deus com muita fé, com muita energia, com muita garra, de pessoas ativas, pessoas com bons sentimentos, boas iniciativas que Deus precisa. Então vamos lá, vamos nos fortalecer com o auxílio da palavra. Hoje nós vamos lembrar, a igreja nos pede a celebrar os Santos Anjos da Guarda. Tem um livro que se chama Cada Pessoa Tem um Anjo, do Anselmo Green. Se você já leu, você já tem essa noção, dos anjos que fazem parte da nossa vida. Vamos pedir a proteção dos Santos Anjos da Guarda. Pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5 e também o versículo 10. O texto diz assim: Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Cuidado! Não desprezeis um só destes pequenos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Ao celebrar os Santos Anjos da Guarda, nós identificamos que os anjos, eles são mensageiros. Eles têm uma missão específica: anunciar às pessoas ou proteger as pessoas conforme a vontade de Deus. Assim como nós já sabemos, o arcanjo Miguel, que vem para proteger aqueles que são os amigos de Deus, o anjo Gabriel, aquele que vem para anunciar a palavra de Deus e a vontade de Deus, dizendo a Nossa Senhora o que era o projeto de Deus para a vida dela. Assim, todos os anjos têm uma missão específica. A missão do anjo é sempre ser esta ponte, esse elo de ligação entre a vontade de Deus e o coração do ser humano. Ou seja, o anjo jamais vai querer ser como Deus. Ele é enquanto instrumento de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o grande ensinamento para esse dia a partir da palavra de Deus. Muitas e muitas vezes nós queremos nos tornar grandes, queremos o reconhecimento, mas para que tudo isso? Se nós estivermos desempenhando a nossa função e o nosso papel enquanto cristãos, enquanto missionários, enquanto filhos de Deus, pronto, nada mais precisamos. O que precisamos, meus irmãos e irmãs, é desempenhar o nosso papel. O grande problema é: qual é o nosso papel? Aí eu não posso dizer qual o seu papel,
porque é você que vai identificar. Eu posso, quem sabe, te dar pistas para que você encontre o seu caminho. Analise primeiro a realidade onde você vive, a família onde você vive, o trabalho, a situação que envolve o todo da sua vida. E a partir desta realidade, você precisa encontrar o seu caminho, o seu papel, a sua missão. Se você é um pai, uma mãe de família, vocês têm o papel de educar os seus filhos, não só enquanto conhecimento, mas a educação religiosa, os caminhos que aproximam de Deus. No seu trabalho, de que forma você pode desempenhar e testemunhar que você é um cristão. Nas realidades em que você vive, uma pequena cidade ou nos grandes centros. O texto chama a atenção para que nós não procuremos o reconhecimento, as coisas grandes. Se estas coisas vierem, é simplesmente um acréscimo natural, mas nós não podemos ficar buscando elas. Então faça as coisas de forma simples, de forma objetiva, que você possa alcançar um resultado para Deus. A simplicidade de uma criança é o exemplo que Jesus nos dá, porque muitos queriam saber quem seria o maior. Por que ser o maior? Jesus diz, isso não é o mais importante. O mais importante é ser querido por Deus. Por isso, ele vai dizer lá no versículo 10, não desprezei um só desses pequenos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. E o que mais nós queremos? Então seja puro de coração, pequeno, simples, mas grande aos olhos de Deus, porque tenha certeza, o seu anjo protetor contempla sem cessar a face de Deus no céu. Peça a proteção do seu anjo da guarda nesse dia. Procure ser obediente à vontade de Deus. Ouça a sua voz. Ela não fala ao seu ouvido, mas ao seu coração, nesse bom sentimento que você deve ter em relação aos outros, sem procurar problemas. Problemas já temos o suficiente, então não busque mais problemas. Viva a simplicidade, viva o carinho, viva esta atenção na mensagem que o anjo vem lhe trazer neste dia. Curta a palavra, compartilhe com seus grupos de oração, evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.